nossa irmã Mayra, recentemente ela se batizou aqui na igreja, há 2 semanas atrás. E a gente prometeu para cada irmão que foi batizado, a cada domingo dar uma oportunidade para dar um breve testemunho do que Deus fez. O que assim Deus colocar, né? No coração de cada um. Semana passada, nosso irmão Melk também aqui compartilhou com a igreja um testemunho. E hoje, nossa irmã Mayra, né? Amém. A paz, irmãos. A paz. Eu fiz uma colinha aqui para não ficar muito extenso. Às vezes a gente começa a falar e se empolga. Eu gostaria então de compartilhar um pouco do processo que me levou até o batismo. E eu vou me basear então em Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós vivamos para uma vida nova. Então é isso que o batismo representa para mim, uma vida nova em Cristo. E, resumindo um pouco da história, durante muito tempo, foram anos mesmo, eu tive pesadelos muito recorrentes, muito fortes. Nesses pesadelos eram ataques espirituais. E eu não sei se alguém já passou por isso, é uma situação, você sabe que você está dormindo, mas você está acordado ao mesmo tempo. E aí você sofre o ataque e você tenta pedir socorro e tenta acordar e a sua voz não sai. Então, em algum desses pesadelos, eu via mesmo os demônios, eles se apresentavam para mim por nome. Teve uma vez que um deles era muito grande mesmo, ele me segurou no chão pela minha garganta. E é um desespero muito grande, porque você quer sair daquilo e sua voz não sai, você não consegue. E eu tentava gritar, não conseguia. A única coisa que funcionava, que me libertava, era quando eu invocava o nome de Jesus. Então, quando eu chamava por Jesus, Jesus, me ajuda, aí eu acordava, não conseguia voltar. E eu fiquei pensando, isso tem que ter um sentido, né? Tem que ter alguma coisa. Por que eu só consigo sair disso quando eu clamo o nome de Jesus? O que Jesus está querendo me mostrar? E foi então que na célula, eu comecei na célula da irmã Lúcia, no estúdio. E em uma das células eu conheci o pastor Rui. E eu contei para ele tudo o que estava acontecendo. E depois, acho que de umas 2 ou 3 células ali mesmo, ele orou por mim. E eu aceitei Jesus. Ali na célula eu entreguei a minha vida mesmo a Cristo. E a partir dali começamos um processo. Eu, o pastor Rui e a irmã Lúcia, eu acho que foram uns 2, 3 meses, se eu não me engano. 3 a 4 meses. Foi um processo longo, foi um trabalho mesmo de libertação, de quebra de maldições hereditárias, de cura. Nesse processo, Deus me mostrou que eu precisava perdoar o meu pai. Tinha uma história com meu pai de abandono. Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas eu precisava perdoar ele. E eu consegui. Depois de muita oração, muito trabalho, eu me libertei. Eu perdoei meu pai, de verdade. E esse perdão virou uma chave muito grande na minha vida. Porque quando eu consegui perdoar meu pai, eu senti que um peso saiu de mim assim, é inexplicável. Foi algo que eu carregava assim, há muito tempo, que foi curado por Deus. E depois desse processo, eu nunca mais tive os pesadelos com os demônios, esses ataques espirituais. Realmente isso passou. Né? E a minha vida ela era muito travada. Eu sempre tentava fazer as coisas, parecia que nada funcionava antes disso. E a partir daí, desse processo do perdão, da entrega da minha vida para Jesus, as coisas começaram a funcionar de uma forma impressionante na minha vida. Tudo que estava travado começou a se resolver, uma coisa atrás da outra,
foi assim, incrível. Né? E... quero passar muito. Eu comecei então a caminhar com Jesus, a entender mais, a buscar mais a palavra. As áreas da minha vida começaram a se abrir. E eu entendi que no meu caso eram mesmo coisas espirituais que precisavam ser tratadas, né? E quando Jesus entrou, Ele me trouxe muita luz, muita direção, Ele me curou, Ele me deu liberdade. E com o tempo eu comecei a frequentar a igreja e me aproximar mais de Deus e desenvolver uma intimidade muito grande com Ele. E o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma impressionante e Deus começou a falar comigo através, novamente, de sonhos. Mas não agora dos pesadelos, sonhos com respostas, revelações, sonhos proféticos, sonhos maravilhosos. Né? E não fui eu que decidi, foi realmente um chamado que eu decidi seguir. Na verdade, a gente ouve às vezes, fazia muito tempo que eu escutava o Espírito Santo falando comigo e eu sempre deixava de lado. Ai, não, deixa pra lá, né? Vou viver minha vida. E o Espírito Santo sempre falando comigo, né? Então, quando eu decidi seguir esse chamado, foi que a minha vida mudou. Glória a Deus. E o batismo para mim foi a decisão de morrer para essa velha fase e para renascer para essa vida nova, essa nova oportunidade que Deus me deu. Eu vejo como uma nova oportunidade, né? De começar uma vida nova com Deus no centro, reconhecendo Jesus como meu Salvador, meu libertador, meu Senhor. Eu tenho vários testemunhos, muitos testemunhos mesmo, mas vou falar um que eu estava conversando com a irmã Carla. E, por exemplo, o Espírito Santo começou a falar comigo através de sonhos. E um desses sonhos, antes do meu batismo, eu usava um piercing. E eu não queria tirar esse piercing, que eu achava ele tão bonitinho, eu gostava de piercing. E o Espírito Santo estava já falando comigo, tira esse piercing, você tem que tirar esse piercing. Ele me deu um sonho, nesse sonho eu estava no Brasil com os meus amigos, que na época eu tinha feito esse piercing, e eram amigos que... é aquela coisa, a gente saía, bebia, se divertia, a vida do mundo, né? E no sonho, Deus apareceu para mim e falou, olha só, você não é mais como eles. Tira esse piercing porque você já não pertence mais a esse mundo. Você não é mais assim. Aleluia, Senhor. Sonhei. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, bom, pra tirar esse piercing é super complicado. Eu tinha que ir no estúdio, eles tinham que abrir, porque sozinho ele não sai. Aí eu falei, o dia que eu passava na frente, eu paro e tiro. E ficou, acho que foi umas 2 semanas. De repente eu tava... e não tirei, o Espírito Santo falando comigo, mas tá demorando, hein? Tá demorando, se eu tirar. De repente, um dia eu tava tomando banho, eu saí do banho, olhei no chão, o piercing tava lá no chão. Ou seja, ele tirou mesmo por ele. Ou já que está demorando muito, deixa eu resolver esse negócio. Eu não senti nada, eu olhei pro chão e falei, mas, gente, que é isso? Falei, tá bom, já entendi. Então, são vários testemunhos, com o passar do tempo, espero que eu possa contá-los. E aquilo que antes era um lugar de medo para mim, se tornou um lugar muito especial, onde Deus fala comigo, que eram os meus sonhos, que eu não pedi, realmente Ele escolheu essa maneira de falar comigo. Ele me presenteou com essa sensibilidade espiritual, através dos sonhos, revelações, né, dessa direção. E isso para mim é uma coisa muito maravilhosa, eu estou muito em paz, eu sou muito grata à igreja. Eu queria encorajar também cada irmão ainda que não entregou totalmente a sua vida a Jesus, que procure orientação com o pastor Rui, ajuda espiritual. Muitas vezes existem áreas da nossa vida que não caminham, situações que não se resolvem, pesos que carregamos, né? E Deus quer tocar exatamente nesses lugares, mas a gente precisa dar espaço para Ele trabalhar. Porque Ele liberta, Ele cura, Ele restaura. E Ele faz nova todas as coisas. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Rui, a irmã Lúcia, que não está aqui hoje, mas foi pela célula que eu cheguei aqui, pelo trabalho que ela faz lá. Aleluia. Pastor Vinícius no Brasil, a Angélica, que organizou toda a festa, o Daniel, que participou também do batismo, todo o corpo da igreja que esteve presente, que organizou, que ajudou,
que serviu. Cada detalhe foi uma festa maravilhosa. Foi um dia muito especial para mim. E eu creio que eu respondi esse chamado e segui em frente na minha vida, em Cristo. E estou muito feliz por ter descido as águas do batismo e por estar aqui hoje fazendo parte desta igreja, desta família em Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.